tirem as crianças da sala, porque Puta hoje que nós pariu, vamos olha o falar vídeo. de... O povo engolando Não essa tô brincando, eu acho que esse vídeo ele deveria ser visto só por pessoas maiores de, sei lá, 15, 16 anos. Acho que se você for um pimpolho ou uma pirralha, é melhor que você saia desse vídeo. Porque hoje nós vamos falar sobre T grande. E não só sobre T grande, mas sobre como o T grande feminino pode ser diferente do T grande masculino. E a minha missão aqui é fazer com que homens e mulheres se entendam melhor na hora do vamos ver. Na hora de colocar a salsicha no cachorro quente, por que não? Esse vídeo foi inspirado nesse podcast aqui, então todos os créditos ao The Diary of a CEO. E essa doutora muito didática que fala sobre sexualidade. Esse daqui é a Gabrita Júnior. Eu tô eternizando ela através desse vídeo. Pior que eu falo Gabrita Júnior e eu lembro do Vini Júnior. E pega papel e caneta porque hoje nós teremos aulona. Eu vou ficar bem pequenininha aqui pra não incomodar. E vamos lá, galera. Vamos falar então sobre o T grande masculino e o T grande feminino e como a gente precisa entender as diferenças, pelo menos 3 grandes diferenças entre esses dois queridos. E aí eu não resisti e acabei colocando esse casal icônico do cinema aí. Relacionamento bem saudável esse, né? Nem um pouco platônico. Eu queria começar falando que pode parecer tudo uma grande piada. Pode parecer tudo uma grande piada da natureza. Sobre como homens e mulheres, eles são incompatíveis. No meio desse vídeo, você vai pensar exatamente isso. Você vai pensar, caramba, nem parece que foi feito pra dar certo, não é mesmo? 4 vezes seguidas, calma, mano. Calma lá. Porque nós podemos ser incompatíveis. Mas, se organizar direitinho... Eu não sei como eu encontrei essa imagem, eu acho que ela me encontrou. Eu quero que vocês mantenham aqui um pensamento positivo, tá bom? Porque eu acredito no poder do conhecimento. Eu acredito que quando nós entendemos as razões, nós entendemos porque X é X e não B, nós entendemos também um pouquinho sobre como contornar. O T é grande, feminino e masculino, ele é muito diferente, sim, mas é contornável essa diferença. E na verdade, eu acho a possibilidade, que é complementar. Cara, se eu jogar mais uma vez, a possibilidade é menor do que eu jogar na loteria. Funciona. E uma mulher que se dedica a entender como o T grande masculino funciona, ele se torna, ou ela se torna... Se rodar mais uma vez, a possibilidade de eu ganhar na loteria é maior. É menor ainda. Ah! Caralho! Cara, 5 vezes seguidas. 5 vezes seguidas. Só te 5 vezes seguidas. Esse cara vai ser mais completo, entendeu? É como se você desbloqueasse uma nova habilidade, uma nova skill. Então vamos falar sobre a primeira grande diferença, gente. E as fontes desse vídeo lindo que eu estou fazendo estão no podcast, tá? Então se você quiser reclamar de alguma coisa, você quiser ver mais detalhes, assista ao podcast, porque tá tudo compiladinho lá. Compiladinho. Vamos começar falando sobre rosas e berinjelas. Porque nós estamos numa plataforma que não gosta de education sexual. Então nós temos que falar em muitos códigos aqui, mas eu confio na sua habilidade de compreensão. Eles querem, tanto a rosa quanto a berinjela, ambos querem uma mesma coisa. E o Lula já falou pra gente o que é essa coisa. Todo mundo quer Lula. Todo mundo. Tá bom, vai, às vezes os assexuais não. Mas grande parte das pessoas querem. E quando rosas e berinjelas interagem, elas interagem com essa mulher é muito boa falar em código. Olha, eu quero gozar. Você quer gozar também? A gente pode fazer um ou outro gozar, entendeu? Então nós vamos falar aqui de relações sexuais de um ponto de vista de finalidade. Ou seja, o povo quer gozar. E o grande problema nesse sentido é que quando a rosa encontra com a berinjela, o que eles fazem? Ajuda aí, eles rapaziada. agasalham o Júnior.
O Júnior tá aqui, a gente coloca um casaco no Júnior e o Júnior fica feliz. O casaco também fica feliz. É uma sensação boa pros dois lados, se está tudo certinho com os dois lados. Mas temos um problema. O povo quer o quê? Você sabe o que o povo quer. E o Júnior consegue isso apenas agasalhando. Ou seja, se você só colocar o agasalho no Júnior, ele consegue gols. Mas a rosa, a florzinha, não. E essa é a nossa primeira grande diferença. E eu estou explicando aqui da forma mais didática e metafórica possível, mas eu vou traduzir pra você. Agorinha, homens conseguem chegar lá apenas com o estímulo de uma rosa cheirosa e amorosa e linda. Mulheres geralmente não conseguem chegar lá só porque elas agasalharam o Júnior. Elas têm uma pequena diferença, um pequeno detalhe. Elas têm um botãozinho. E é aqui que entra o Clay. Você conhece o Clay? O nome dele é Clay e o sobrenome é Torres. Grande parte das mulheres, tipo, uma maioria quase que absoluta das mulheres, só consegue alcançar níveis altos de ter grande, de prazer. Aquela sensação do... cheguei. Nossa, Gold Digger 2 vezes. Quando o Clay está na jogada, quando o Clay está recebendo atenção. Acho que aqui vocês conseguiram entender, né, galera? Só o órgão feminino consegue fazer com que o homem chegue no pico do Monte Everest. Agora, só o órgão masculino não é garantia que a mulher vai conseguir. É uma minoria de mulheres que consegue chegar lá apenas com penetração. A maioria das mulheres precisará que o Clay esteja na jogada. Quer fazer os olhinhos dela revirar assim? Então, vai ter que dar atenção pro Clay. E eu não vou te ensinar a achar o Clay. Isso não é vídeo pra essa parte do canal. Eu já fiz um vídeo de mais de 40 minutos falando sobre a Shreka, que é a versão feminina do Shrek, né? A Shreka. E lá eu consigo explicar um pouquinho mais sobre anatomia. Mas enfim, talvez vocês tenham que ir em outro canal, tipo o da Kátia Damasceno. Talvez vocês tenham que fazer as suas próprias pesquisas, mas saibam onde o Clay Torres ele se esconde. Ele é um pouco escondido, realmente. Ele não vai estar lá assim, oi! Não, geralmente ele tá escondido, ele é tímido, entendeu? Ele tá com o capuz se escondendo. Inclusive nesse podcast que eu usei de base pra esse vídeo, a doutora, ela fala o seguinte, que ela tem uma teoria pessoal, isso não tá em estudo, mas ela compilou isso com uma prática clínica bem extensa, de que a pequena porcentagem de mulheres que consegue chegar lá só com penetração é, na verdade, uma parcela de mulheres que são precoces, vamos dizer assim. É quase como se a gente pegasse a porcentagem de homens que são precoces e aí a gente espelhasse isso pro universo feminino, porque possivelmente teremos ali uma parcela de mulheres que também são precoces, e essas são as mulheres que conseguem chegar lá se mexer no Clay. Não sei se vocês conseguiram entender, mas ela foi ainda mais radical. Via de regra, grande parte das mulheres, grande parte das vezes que elas vão pimbar, elas precisam que você mexa no Clay. E aí, meu amigo, você tem 10 desses, 9 se você for o Lula, mas você tem isso daqui, você tem isso aqui, você tem, eu sei lá, meu amigo, o seu nariz, o seu pé, você dá o seu jeito. O homem não tem medo do Clay. O homem tem que dominar o Clay. E pra deixar um pouco mais didático pra vocês, ignorem aí que ficou meio zoado no slide, mas é como se a gente pegasse a peça masculina, o cogumelo masculino, e aí eu vou separar a parte mais sensível, que é a parte, né, do cabeçote, do resto. E aí o que eu faço? Eu escondo a parte mais sensível no seu próprio corpo, mas eu escondo, eu deixo ele mais escondidinho e o resto fica lá. Eu sei que parece doloroso. Ai, tá uma dor na minha pomba, Gabrita. Mas eu tô tentando fazer vocês entenderem. É como se pegassem a nossa parte mais sensível, escondessem. Tá próximo. Não tá escondido, tipo, atrás da orelha. Tá próximo ali da outra região. Mas
você adiciona um pouquinho mais de dificuldade. Mas o problema dessa grande diferença não é só a anatomia, porque agora eu te expliquei e você pode fazer algo com essa informação. Se você é uma mulher, você pode tentar explicar isso pro seu parceiro ou já ficar ciente de que você só vai chegar no mesmo nível de que delícia, cara, que o homem, se você não ignorar a sua parte mais sensível. E a sua parte mais sensível está ali próxima da parte principal, entendeu? Assim como se você for um homem, você já vai ficar mais esperto em entender que o homem se satisfaz mais de uma forma mais simples. Então só agasalhando o júnior, o homem já fica feliz, ele já chega lá. Mas que a mulher é um pouquinho mais complexa. Como eu disse, a informação tá aí, mas é geralmente o que a berinjela ou a florzinha faz com essa informação que acaba gerando incompatibilidade. Então vou te dar um exemplo aqui do lado masculino. Imagine que a berinjela que está vendo esse vídeo entendeu o que eu quis dizer, mas que fica preso no seguinte: ai, que preguiça, né? Nossa, tem que fazer tudo isso? Tem que fazer tudo isso pra ela gostar? Ah, não. Você fala, tá, entendi. O que importa é você gostar. A mina não tem que gostar. Aí, quando é pra mina gostar, ai, que preguiça. Ou o próximo pensamento, que é um dos piores pensamentos que tem. E de verdade, se você pensa assim, você vai acabar sozinho, tá? Isso vale pra homem e pra mulher, mas principalmente pra homem. Porque se você pensou, eu gostei, acabou, tá bom, por mim era esse o objetivo, amiga, brother, aí fica difícil defender você. O outro lado que se vire, boa, ela vai se virar. Ela vai se virar com outro, te dando um pé na bunda, com sorte. Não sejam egoístas, né, gente? Principalmente homens, porque vocês, como eu disse, vocês têm uma sorte aí de obter eu vou tentar o que o usar a povo máquina. quer. Vocês conseguem obter isso de uma forma mais facilitada. Mas não virem as costas para a parceira de vocês. E a última coisa que é muito ruim, que contamina o pensamento masculino, eu não preciso aprender nada. Se não gosta do que eu tenho a oferecer, então tchau. Se não gosta do que eu tenho a oferecer é porque não gosta de mim. E se não gosta do que eu tenho a oferecer é porque é uma insatisfeita mesmo. Nossa, não tem como agradar. Amigo, ai, aqui é outra coisa que dificulta um pouco o seu lado. fui Se desmutado. essa mulher, essa menina, a sua namorada, sua esposa, ela tá tentando te ensinar. Vai tomar no cu, mano. É culpa do cara. O cara foi fazer o que no hotel, porra? Vai tomar no cu. A dar prazer pra ela. Te ensinar a fazer o bem e mais bom. Você não acha que isso é um bom sinal? É o sinal de que alguém se importa o suficiente com você que ele tá tentando te ensinar? Agora, se o seu pensamento, ele acaba caindo nessa armadilha do eu não preciso aprender nada. Poxa, desumildade, né? Tem poucas coisas na vida que a gente vira e fala, eu não preciso aprender sobre isso. Então fica aí uma lição de humildade do lado das berinjelas, mas eu preciso também dar um puxão de orelha aqui nas garotas, porque, meninas, vocês notaram que não é a coisa mais fácil do mundo deixar uma mulher com os olhinhos revirando, né? Então, cuidado para vocês não responsabilizarem 100% os homens com esse pensamento aqui, ó. Se ele não me fez chegar no pico do Monte Everest, é porque ele é ruim. Será se, mana? Será que não é mais difícil pra mulher e que às vezes a gente tem que fazer um processo de conversa e de ensinar os homens a mexerem no nosso corpo? Ainda mais porque ninguém mais ensina esses caras a fazer isso, entende? Não é o tipo de coisa que a gente espera que a pessoa ela venha pronta, porque, sei lá, se a gente estivesse falando de lavar uma louça, eu entendo que você não quer ensinar um homem a lavar uma louça, porque em teoria ele já deveria ter aprendido isso, ele é um adulto funcional. Mas quando a gente tá falando do corpo, mana, ele não fez uma aula de como... E aí tem o pensamento desumilde da parte feminina também, que é eu ensinar o homem a fazer isso? Não é ensinar homem a fazer isso, é ensinar o seu homem a fazer isso. O homem que você quer passar o resto da vida. Ou o homem que você quer ter um relacionamento sério, que você quer que ele fique com você quer curtir com ele. Será que vai cair a mão se você botar a mãozinha lá e mostrar? Se você falar, amor, eu gosto que pegue assim. Amor, assim é muito forte. Amor, ó,
só desse jeito não vai dar. Vamos aprimorar aqui a técnica. É o eu prefiro meu vibes. Aqui a gente tá falando do vibrator. A mocinha, ela seja muito apegada a esse estímulo, ao estímulo do vibrator. Mas cuidado, um vibrator não vai te amar. Um vibrator não vai te fazer rir. Um vibrator não vai te mandar memes. É verdade, gente. Tem menina aí que ela gosta tanto do vibrator dela que ela até esquece a utilidade e a graça de ter um homem na sua vida. Calma lá, mana, calma lá. Ótimo, perfeito. Mas agora nós vamos falar da segunda grande diferença. Essa daqui já é mais legal. Isso daqui é uma coisa que você já pode ter percebido, homem ou mulher. Aqui. Vamos falar sobre desejo, as formas de desejo e como existe uma forma quase que feminina e uma forma quase que masculina. E nós estamos falando aqui de desejo responsivo, que vocês podem ver aí na tela, garotinhas. E o desejo espontâneo, inclusive o desejo espontâneo é maravilhoso, né? O cara lambendo o celular, eu amo essa foto, esse meme. O desejo responsivo, gente, como o nome já diz, é um T grande que ele surge frente a um estímulo. E geralmente esse estímulo, ele até já começou. Então, garotas que já pimbaram e estão vendo esse vídeo, as minhas 8 inscritas, vocês já entraram no clima no meio do negócio? Você não tava muito com vontade não, mas aí, ai, foi tão caprichoso, foi tão carinhoso, foi tão legalzão, que você começou a ficar animada e de repente você ficou muito animada e ficou animada. Então, desejo responsivo. O desejo responsivo, ele requer que você prepare a cabeça da pessoa e o corpo também. É um desejo que ele é lento, é tipo um fogão a lenha ou carro com álcool. É tipo uma churrasqueira molhada, basicamente. No frio. Vamos lá. Você tem que deixar um tempinho ali, o motor esquentando. E pesquisas mostram que até 75% das mulheres, elas têm esse tipo de desejo como desejo prioritário. Ou seja, de todas as vezes que elas ficam ali animadinhas, estimuladas, a maioria das vezes é de uma forma responsiva e não espontânea, que é a forma preferida dos homens. Aí eu acho que nós estamos falando bastante de hormônio, nós estamos falando bastante de cultura, mas o desejo espontâneo é aquele famoso bateu o tesão. O povo quer. Sabe quando você tá lá fazendo alguma coisa, vivendo sua vida e sem muito contexto, bate aquele T grande? Aquela onda. Você não tava esperando, mas bateu. No caso do homem, isso pode se manifestar de formas físicas, né? Quando de repente a pomba quer voar. A pomba quer voar e nada especial aconteceu, mas a pomba acordou, ela quer voar. O gigante acordou. Então, gente, você é doente, mano, esperava. É um desejo um pouco mais urgente. Você não foi tão estimulado assim, você não teve uma preparação. E no final você só quer meio que colocar pra fora, relaxar logo, entendeu? E se vai ser sozinho, se vai ser rapidinha, não faz muita diferença, porque é um desejo que ele vai e ele acaba logo também quando você dá vazão a ele. Como ele não foi construído de pouquinho em pouquinho, você também quer colocar ele pra fora rápido. E como eu disse, é algo que vem do interno para o externo. Nada no exterior te entusiasmou, te deixou animadão. É como se você já tivesse predisposto. Eu imagino que o homem, ele vive a maior parte do tempo da vida dele com esses picos de desejo espontâneo. E essa é a forma de desejo que só 30% das mulheres responderam que, na maior parte das vezes que elas sentem desejo, é um desejo espontâneo. E aqui, galera, a gente já viu uma grande diferença entre as rosas e as berinjelas, porque, voltando aqui, a mulher, ela gosta de responder a estímulos. E a gente entra num bug que muitos homens enfrentam, que é como eu estimulo essa mulher. Principalmente porque pra mim é tão fácil. Pra mim, sei lá, às vezes eu já acordo com vontade, às vezes eu só olhei ela passar e ela tá cheirosa e ela tá bonita, já me deu vontade. Porque assim, como que eu aqueço os motores dela? O que eu faço? Se eu pudesse formular isso em um vídeo, eu não estaria fazendo de graça, eu estaria vendendo por milhões e milhões de reais, porque o que eu posso ajudar vocês, e é de um ponto de vista feminino, é que
tem que descobrir o que deixa essa menina animada. Ela gosta de ser tratada com carinho, isso vai deixar ela animada? Ela gosta de ser tratada com não tanto carinho assim? Ela gosta de mensagens mais Ela gosta de áudios? Ela gosta de ouvir a sua voz fazendo coisa? Ela gosta de toque em tal lugar? Aonde que você pega nela que ela fica toda... Ai, não! Ai, é cosquinha. Mas você sabe que não é cosquinha, você sabe que é outra coisa. É descobrir isso e tentar aquecer os motores antes de chegar ali na hora do vamos ver. Pra você, o desejo ele pode vir muito rápido, mas pra ela, não. Pra ela, vai precisar ali de certas provocações, flertes, brincadeiras, toques. Às vezes vai precisar até desligar um pouco a parte emocional dessa mulher. Se ela tá com uma rotina corrida, se ela tá com problemas, ela às vezes até quer fazer. Acredite em mim, ela até quer fazer, mas ela precisa que alguém desligue essa chave na cabeça dela. Também não preciso falar que tudo na vida é misto, nada é completamente absoluto. Então, com certeza, mulheres sentem o desejo espontâneo, principalmente quando nós estamos ovulando. Esse desgraçado tava atrás de mim. A mulher ovulanda tem uma pequena amostra de como é ser um homem na puberdade, porque de repente, nossa, de repente a camiseta que ele tá usando tá linda demais. De repente é o cheiro do suor do seu amado. Ovular é uma grande humilhação, mas no bom sentido. Assim como também temos homens que eles estão do lado responsivo. Tem homem que não é só, de dentro pra fora. Ele quer ser preparado. Ele quer ser... Comprou rifle, mano. Vai tomar no procurado. Ele quer um cafuné, ele quer um beijinho. Ele quer ali algo que não seja tão... vai lá e faz. Deu vontade, bateu, vamos lá. Mas deixei aqui embaixo de uma forma que eu não consigo ler, porque o texto ficou numa cor escrota. Ótimo, o cara sobreviveu. Às vezes a gente chega no mesmo lugar por caminhos diferentes. Eu acabei de mostrar pra vocês o caminho mais comum que homem e que mulher toma. Só até essa parte do vídeo, eu acho que você já tem muita informação. Pra caralho. São coisas simples de falar, mas difíceis de executar. E eu quero ver vocês colocando em prática. Quer dizer, ver literalmente eu não quero não, obrigada, é seu passo. Mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Tendo relacionamento ou não, tendo pimbado na vida ou não. Pensem em como às vezes a gente enxerga essa coisa deliciosa que adultos fazem. E eu não tô falando de pagar contas. Só do ponto de vista do nosso gênero. Então às vezes eu só enxergo do ponto de vista feminino. Porque eu quero muita conversa, eu quero carinho, eu quero preparação, porque eu quero que dure muito, porque pra mim não tem que ser rápido. E às vezes os homens pensam da forma muito masculina. Mas por que tem que ter tanta volta assim? Não tá com vontade? Então vamos fazer. Ele não entende que a vontade feminina não é igual à vontade dele. Mas eu preciso falar da última grande diferença, que é o flertar. Nossa... Eu deixei até um silêncio no slide, tá ouvindo? Escuta o silêncio do slide. Escuta o silêncio. Porque isso daqui me dá trabalho, hein, gente? Eu tenho vários vídeos aqui nesse canal falando sobre flertar, sobre dar em cima, agora que vai o double sobre eu gastei. Como chamar a atenção do sexo oposto, ou sei lá, de qualquer pessoa que você queira chamar atenção. E cada vez mais eu vejo que estamos divididos em dois times. Do time cor-de-rosa, nós temos uma tendência à brincadeira. Mulheres que elas querem brincar, elas querem um flerte mais longo, elas querem ser preparadas, buscadas, elas querem ser conquistadas, entendeu? Se ele quer, ele vai mostrar que ele quer, ele vai vir atrás, ele vai me colocar no estado mental de desejo. E do lado masculino nós temos o seguinte, você não pode ser mais direto, não? O que você quer? Não tem tipo como você me passar umas instruções? Onde que eu vou pra aprender exatamente o que você quer? Não, porque eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Pra mim vem tão fácil. Você já é tão linda, cheirosa, maravilhosa. Okay, 22. Eu tô começando a achar que você não gosta de mim. Porque parece que é difícil te convencer a pimbar. E eu só quero pedir uma pausa pra vocês. Eu só quero pedir uma pausa. Não tô falando que todos os homens e todas as mulheres pensam assim. De novo, temos mulheres que são mais diretas, temos homens que gostam do brincar e do dar voltas, de caçar essa mulher. Mas pra essa galera que, de um lado,
quer ali o... Nossa, me bota de molho, vamos conversar. Esse cara morreu, mano. Vem cá, me deixa com desejo. Do outro lado nós temos um... Ah, não, eu quero que você seja direta. Eu não gosto de joguinho, não. E aí você tem que explicar que não é joguinho, que ela tá querendo brincar com você. Mas não, pra cabeça dele é joguinho e ele não tá com paciência. Eu só quero pedir um tempo pra vocês. E será que a gente não consegue achar um meio termo? Um meio termo pro seguinte: a mulher, ela precisa ser preparada. Ela precisa ser preparada, ela vai precisar ser mais preparada do que você, o homem, vendo esse vídeo. Você pode não gostar disso, e aí você pode decidir se você vai entrar em celibato. Você pode decidir se você só vai com garotas programadoras, porque essas não precisam ser preparadas, né? Você pode decidir se você, de repente, vai casar com o seu melhor amigo. Você decide o que você faz com essa informação. Mas mulheres, a maioria das mulheres precisam ser mais preparadas do que um homem. Aqui eu tô falando do corpo, eu tô falando de molhar o chão pra passar o rodo, a gente já conversou sobre isso, mas eu também tô falando do psicológico. Tirar ela do estado mulher resolvendo os problemas da vida adulta pro estado você é minha gatinha, vem cá gatinha, vamos brincar, eu vou dar um cafuné na minha gatinha. Por isso mesmo nós temos a fama de demorar pra pegar no tranco. Só que, poxa, só porque demora 10, 15 minutinhos a mais do que você, será que não vale a pena? Será que já é motivo de desistência? De, porque não quer? Ela deve querer tanto quanto você. Mas você tem que esperar um pouquinho mais, porque ela não é tão simples quanto você nesse assunto. E entender também que a mulher, ela pode querer te provocar. Ela pode querer fazer pirraça. Gente, mulher pirracenta. Não tô falando aqui de uma mulher que você não conhece, tô falando aqui de uma namorada, de uma esposa, mas ela é pirracenta, ela quer te provocar, ela quer brincar, ela quer implicar. A gente vai fingir que isso não existe em relacionamento? Existe. Ótimo. E é saudável. Não é no sentido de que, nossa, essa mulher me deixa maluco, poxa, ela se faz de doida. Não. Ela só é uma gatinha mostrando as garras, entendeu? O seu gato, quando ele vai brincar com você, ele às vezes não te arranha, então, a sua gatinha também. Mas nós precisamos entender também do lado masculino que alguns caras, eles simplesmente precisam ser ensinados. Por quê? Porque ele não tem xureca, fia. Ele não tem Shrek, ele não entende que Shrek é muito diferente da pomba. Ele tem um órgão muito simples. É um órgão simples. Agasalhou, ele ficou feliz. E aí, às vezes, você precisa mostrar pra ele o seguinte: olha, meu amor, aqui é diferente. Tá vendo? Clay, prazer, esse é meu namorado, esse é meu marido. Nossa, às vezes ele precisa. E não joguem os caras que eles às vezes não têm experiência suficiente pra já saber mexer com tudo. Não joguem esses caras no lixo. Merece a sua paciência também, ele tá querendo te agradar. Então, se esse cara for humilde o suficiente pra querer aprender, ensine a ele. Ninguém consegue nos tocar tão bem quanto nós mesmos. Isso vale pra homem e pra mulher. Então, ainda mais no caso da mulher, que é o que eu falei, é como se a gente tivesse separado as duas coisas. Tenham paciência, garotas, tenham paciência. Também entender que nem sempre o homem ele tá pra brincadeira, nem sempre ele quer brincar, ele quer dar volta, ele quer um flerte longo. E eu sei que isso pode ser meio chato, meio decepcionante, mas é a realidade. Nem todo cara tem paciência pra isso, ou tem paciência pra isso toda vez que vocês forem fazer. Às vezes ele só quer que alguém agasalhe o júnior dele e ele descanse, e amanhã ele vai trabalhar ou ele vai estudar, entendeu? E eu coloquei aqui embaixo também uma coisa que eu tô pra falar pra vocês há algum tempo. Nós temos uma geração de homens que aprendeu que não é não. E isso é ótimo, gente. Isso é muito, muito bom, né? A gente bate várias vezes em cima dessa tecla. Não é não. Portanto, garotas que gostam às vezes de fazer muitas brincadeiras com os namorados ou maridos, às vezes eu sei que o seu não, ele é um talvez. Mas nós estamos conversando com homens que aprenderam que não é não. Então, se seu não for um talvez, diga que é talvez, pra ele saber. Mesmo ele sendo seu namorado, ele sendo seu marido, ele sendo seu ficante de longa data, ele tá tentando respeitar o seu espaço, então seja um pouco mais clara. Embora esse vídeo tenha ficado denso, uma aulona, né? Algumas pessoas vão sair daqui tristes, mas outras vão sair com conhecimento. E elas vão querer agir sobre isso. Eu queria deixar uma última mensagem aqui, uma mensagem positiva, que é:
Galera, se organizar certinho, todo mundo, vocês completam. Aqui embaixo nos comentários. Mentira, não completa não, que o algoritmo vai bloquear. Nossa, esse cara morreu, vídeo. mano. E se depender de mim, eu quero que nós voltemos, nós, povo da geração Z, povo soviético da geração Z, eu quero que a gente volte a pimbar, galera, pelo amor de Deus. Pelo Um amor beijo, de até Deus, o próximo pô. vídeo. Não se esqueça de ver outros vídeos aqui do canal, a gente fala muito sobre pimbar. Faz parte do meu plano pra repopular o Brasil. Tchau! Boa. Nossa, que bosta. Isso daqui é o que caras acham que nós mulheres reparamos neles. Nossa, o cara é baixo, tem menos de 1,90 m. Menos de 1,90 m pra mim é anão. Nossa, porque ele é calvo. E calvo, ó, sem chance. Ah, porque ele é pobre, né? Se não ganha mais de 20 mil, eu não tenho interesse. Poxa, o shape dele não tá parecido com o do Ramondino, então eu não vou dar uma chance. Pão com menos de 19 centímetros? Pra mim é bisnaga, não quero. E isso é o que de fato nós reparamos em homens e que geralmente permeia as nossas conversas com as nossas amigas. Poxa, amiga, ele é muito legal, só que ele tem muito bafo. Eu não sei como falar pra ele que ele tem muito bafo. E eu dei uma broxada, sabe? Porque, pelo amor de Deus, eu acho que ele não escova o dente desde 2010. Amiga, não é sobre o shape, eu nem gosto de cara tão grande assim. Eu mesma não sou shapeada. Só que barriguinha de cerveja é complicado. Sabe, não tem shape nenhum, não tem nenhum músculozinho pra pegar De e ainda novo, tem aquela mano. barriga de cerveja. Porra, viado. Parece que eu tô pegando aquele meu tio que é alcoólatra. Ai, mano, esse seu namorado, ele é bonito, ele é engraçado, eu admito. Só que ele é um grande Esse cara otário. tá Ele só fica fácil. fazendo piada e ele solta falas escrotas como se ele fosse maioral, sabe? Ele realmente acha que ele tá Abrindo mandando bem. E eu não gosto dele. Olha, tava tudo de boa até ele me beijar. Só que daí, aquele lábio rachado ficou raspando em mim, me incomodou, sem falar que tinha um certo cheiro de cigarro. E, putz, eu não suporto cheiro de cigarro. Será que tem algum problema? Será que eu sinto mais cheiro do que normal? Homens desse Brasil, vocês precisam assistir esse vídeo. E eu sei que todo youtuber te fala isso, mas talvez você realmente precise assistir. Eu vou confirmar muito do que eu falo pra vocês nos vídeos, só que tirando... Mano, vai tomar no cu, eu não quero assistir esses vídeos.